A história da raça fila brasileiro, ela se confunde com a própria história do Brasil. No continente americano, quando da chegada dos europeus no final do século XV e início do século XVI, não haviam cães de raça. E os colonizadores europeus trouxeram esses cães para contribuir na colonização. Assim como trouxeram cavalos, trouxeram machados, trouxeram armas de fogo, trouxeram também cães. Diversos tipos de cães foram trazidos, como molossos, alanos, para contribuir na ocupação do Novo Mundo, o continente americano. A colonização portuguesa no Brasil, do século XVI até o início do século XIX, ela contribuiu para a ocupação desse território, inicialmente no litoral, até o século XVIII, nas regiões do Nordeste, do Sudeste e do Sul do Brasil. Posteriormente, no século XVIII, essa colonização foi sendo interiorizada e os cães acompanhavam os colonos, os cães trazidos pelos colonizadores. As primeiras atividades da colonização estavam relacionadas à extração e à lavoura. No século XVIII, essa atividade econômica ela está voltada à extração mineral, mas em todas as situações, os cães trazidos pelos europeus, portugueses, franceses em algum tempo no Brasil, holandeses também, ingleses, esses cães eram criados soltos. E, na medida em que a vida social na colônia era uma vida eminentemente rural, essas raças trazidas reproduziam-se naturalmente. E, portanto, os cães seguiam os colonizadores, fosse para o interior ou até seguindo viajantes, comerciantes que levavam produtos do interior para o litoral, enfim. Enquanto a colonização acontecia, esses cães trazidos iam se reproduzir. Até que no século XIX, um tipo de cão começou a ser narrado em diversos documentos históricos. Narrado através de texto, narrado através de gravuras. E algumas habilidades desses cães, nascidos já no Brasil, eram contadas. Como, por exemplo, um tipo de cão forte, com poderosa massa, ossatura, que ajudava na lide e na guarda do gado bovino. Esse mesmo cão era utilizado para enfrentar grandes felinos e proteger, assim, os colonizadores. Nos documentos históricos, palavras como cão boiadeiro, cão monteiro e até um cão cabeçudo. A gente pode encontrar essas narrativas em diversos documentos históricos. Como podem perceber, as habilidades de caça ou de guarda do rebanho bovino a ataques de grandes felinos sempre foi uma característica deste cão. Como era um cão surgido nas fazendas, este cão chamava também a atenção pela sua fidelidade aos seus donos. Ele se comportava como um cão de família e um cão fiel a seu dono, a sua família e à propriedade. Tanto que passou a ser chamado de cão de fila. A fidelidade de um cão de fila é encontrada em diversos documentos históricos. Mas fila, ou
A palavra fila, ela deriva do verbo filar, que significa agarrar. E o cão de fila tinha uma vida originalmente rústica, porque a sua origem é nas fazendas. É um cão de fazenda. Um cão que guardava o gado, guardava a propriedade, extremamente fiel. No início do século XX, este cão começa a aparecer em exposições caninas. Aqui à esquerda podemos perceber 2 exemplares ao lado de crianças. A tolerância desse cão com crianças é extraordinária. E aqui podemos ver à esquerda um cão com uma cor dourada ao lado de um outro cão que a imagem sugere como sendo preto. À direita, um outro cão, baio talvez, porque a imagem é em preto e branco, mas que já aparentava algumas características, como tamanho, um porte grande, com muita ossatura, uma cabeça pesada. As características essenciais do fila, do cão de fila, já estavam presentes no início do século XX. Pode-se perceber aqui, à esquerda, os cães cabeçudos, com as linhas inferior e superior, já praticamente definidas, angulações dos membros pélvicos, enfim. Já era possível identificar, no início do século XX, características essenciais. Pele solta. À direita aparece um cão malhado. Isto porque, originalmente, o fila nascia de todas as cores. Antes de continuar, e aqui passando para a anatomia do fila brasileiro, propriamente dito, esta imagem, ela não tem o objetivo de ensinar anatomia canina para ninguém, mas ela vai ser usada aqui para que a gente possa chamar a atenção para algumas características que são essenciais na raça. Primeiro, eu queria chamar a atenção para o húmero. Eu estou passando aqui o mouse no húmero para chamar a atenção de todos que uma das exigências do padrão é que o húmero tenha comprimento igual ao da escápula. Por que isso? Isso tem uma função na execução dos movimentos do fila brasileiro. Como a origem do fila brasileiro está nas fazendas, ele é um cão de trabalho. Ele deve exercer funções como a da guarda do gado, da própria lide com o gado, além da guarda das propriedades. Ele precisa ter movimento fácil para executar o seu trabalho. Esse húmero de igual comprimento à escápula é que garante ao fila brasileiro uma de suas características essenciais, que é a execução do passo de camelo. A elasticidade do passo de camelo, ela será garantida por este húmero desse igual comprimento à escápula e uma angulação de ombro de 90 graus. A origem genética do fila brasileiro eu não fiz referência porque ainda não existem estudos conclusivos a esse respeito. Existem várias hipóteses, mas nenhuma delas foi comprovada. Nessa mesma imagem, eu quero chamar a atenção para as angulações dos membros pélvicos. Elas devem ser moderadas.
a profundidade do peito, que deve chegar até o cotovelo, e o peito deve ser paralelo ao solo. O osso externo deve, na linha inferior, ser paralelo ao solo. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção são as apófises. Acompanhem aqui no mouse. As apófises, elas constituem-se no bordo superior da vértebra. Todas as raças possuem vértebras dorsais e lombares. E nesta apresentação, apesar de ser uma nomenclatura usada em sinofilia, como o dorso sendo a linha superior, eu vou usar uma outra nomenclatura da zootecnia ou da medicina veterinária. Nós aqui vamos identificar duas regiões distintas na linha superior, o dorso e o lombo. As vértebras dorsais, elas têm essas apófises viradas para trás. E as apófises lombares estão viradas para frente. Eu creio que todos devem estar conseguindo enxergar esta construção anatômica. A importância dessas inclinações, a importância é enorme para a gente compreender que, em hipótese alguma, devem existir interrupções nesta linha superior. A imagem aqui apresentada, ela tem também a finalidade de identificarmos o quanto molosso é o fila brasileiro. Ou seja, o tipo molosso é um tipo de cão muito antigo, que vem da Grécia Antiga, de uma região chamada Molócia, hoje ali na região da Grécia Ocidental. E do grego, a palavra molossus sempre identificou um cão de porte grande, gigante, mas um cão com muita ossatura, com costelas bem arqueadas, um tronco largo, um peito largo, lábios grossos e um cão também com massa muscular bastante nítida, muita massa muscular. É assim que o padrão do fila brasileiro tipifica o fila brasileiro. Só para voltar um pouquinho, porque eu acabei me esquecendo da origem do nome fila brasileiro. Até o início do século XX, o cão de fila, o cão das fazendas, o cabeçudo, o boiadeiro, o onceiro, ele era chamado de fila nacional, até ser reconhecido internacionalmente pela Federação Sinológica Internacional em 1960. Completamos 60 anos de reconhecimento da raça e reconhecido como fila brasileiro. A aparência geral do fila brasileiro é descrita pelo padrão da CBKC, o padrão 225 da FCI, como uma raça tipicamente monossóide. Portanto, o fila deve guardar o que seus ancestrais molossos da Grécia Antiga apresentavam como característica. Lembrando, cães grandes, com poderosa ossatura, massa muscular, tórax, peito largo, costelas bem arqueadas e com uma facilidade para o trabalho.
Na antiguidade, esses cães molossos também eram utilizados para a guerra. Neste padrão 225, as proporções estão estabelecidas como sendo o fila brasileiro um cão de figura retangular, medido na cernelha, da cernelha até o chão, o comprimento da ponta do externo até a ponta da nádega deve ser 15% mais comprido do que alto. E 15% é o limite máximo, porque mais que 15% a figura não seria retangular, mas não seria compacta, não seria harmoniosa. Portanto, 15% mais comprido é o limite. A altura da cernelha até o cotovelo deve ser igual do cotovelo até o chão. Lembrando o peito inferior, que pode aqui talvez causar alguma estranheza, mas que posteriormente nós vamos aprofundar o que diz o padrão a este respeito. Outra característica do cão de fila, do cão da fazenda, era de apresentar um temperamento que chamava a atenção de seus donos e que também chamava a atenção de quem via o cão pela primeira vez. Contudo, muitas confusões se criaram ao longo das décadas a respeito do que é temperamento e do que é comportamento. O temperamento é a índole do cão. E a índole significa o conjunto de características do comportamento do cão em relação ao ser humano. Ou seja, é como a índole, é como o cão, qualquer cão, e não é diferente com o fila brasileiro, como o cão se relaciona com o ser humano. A índole do fila brasileiro é de ser um cão dotado de coragem, determinação, valentia, mas o seu comportamento deve ser sereno, deve revelar segurança e confiança própria. Agressividade ou timidez não significa um temperamento. Agressividade ou timidez são comportamentos. Vários são os fatores que podem justificar tanto a timidez quanto a agressividade. Eu vou me deter aos fatores relativos à agressividade excessiva. A agressividade ela pode ser decorrente de fatores biológicos, quando cães com temperamento agressivo se reproduzem com outros cães de temperamento também, de comportamento também agressivo. E aí, o que pode acontecer é que uma prole ou várias proles poderão herdar este comportamento também dependendo do meio em que esses cães vivem. Então, um dos fatores é o biológico. Outros fatores são ambientais. Que fatores ambientais são esses? Quando o fila brasileiro era criado nas fazendas, ele era criado solto. No máximo, ele permanecia na varanda da casa para buscar com insistência a companhia de seus donos. E toda vez que algo estranho ou alguém estranho aparecia, o fila imediatamente, esses cães das fazendas, fila, imediatamente manifestava, através de latidos, que havia algo estranho. Quando esses cães, na vida, nas fazendas,
foram trazidos para o meio urbano e passaram a ter uma vida de canil, certamente a vida no canil é muito diferente da vida na fazenda. A vida no canil é uma vida em confinamento. Estamos vivendo uma pandemia em que muitos de nós estão vivendo confinados e dentro de casa, e muitas vezes alguns problemas de comportamento acontecem. O fila de canil não é exatamente o mesmo no seu comportamento do que aquele fila que vivia nas fazendas. O fila não gosta de estranhos. Nunca gostou. Mas não gostar de estranhos, e é este o significado da palavra aversão. O padrão estabelece que o fila ele se caracteriza pela aversão a estranhos, ou seja, ele não gosta de estranhos. Mas vamos entender o que é esta aversão. Lembra que eu dizia agora há pouco dos fatores biológicos que influenciavam no comportamento dos cães, incluindo o fila brasileiro? Pois bem, os fatores ambientais, quais são? A possessividade, ciúmes. O fila é extremamente ciumento com os seus donos, com o seu dono, aquele a quem ele elege como dono, com os membros da família. E ele é extremamente possessivo. Ele tem ciúmes. Além do ciúme, da possessividade, há a dor. Dor, sim. Um cão mal construído anatomicamente pode apresentar dores. E esta dor irrita o fila brasileiro. Aliás, acredito eu que qualquer dor irrita qualquer um. Além da dor, da possessividade, o medo. O medo de enfrentar determinadas situações. Quando o padrão estabelece que a índole do fila é de ser dotado de coragem, o que é a coragem? Coragem, determinação e valentia não significam agressividade. Os valentões que me perdoem. A valentia e a coragem é a força, a energia para enfrentar situações que podem causar desconforto. Causar desconforto a qualquer um, inclusive ao fila brasileiro. Então, quando o fila manifesta a sua antipatia a estranhos, que é o significado de aversão, durante algum tempo utilizava-se a palavra ojeriza, mas na língua portuguesa, ojeriza e aversão são sinônimos, significam a mesma coisa. A agressividade ou a timidez não devem ser desejadas pelo ser humano. O ser humano que cria cães não deve desejar agressividade ou timidez. Inclusive, a Federação Sinológica Internacional, a FCI, recentemente, em várias atualizações dos respectivos padrões raciais, incluiu nas faltas eliminatórias o seguinte texto: que toda anomalia física ou de comportamento deve ser desqualificada.
Isso está nas pautas eliminatórias da maioria das raças. Podem consultar os padrões da FCI. Portanto, devo tocar um fila brasileiro se eu sou um juiz? Eu estou de olho no relógio, viu, gente? Eu também. Em uma exposição de cães, precisamos ter claro que o fila brasileiro que participa de uma exposição, ele foi retirado do seu canil, da sua fazenda, para participar desse evento. E até onde este cão foi treinado, foi condicionado a participar desse evento. Tocar ou não um exemplar da raça fila brasileira em uma exposição de cães é uma escolha pessoal do árbitro. O árbitro decide se vai ou não tocar. Mas se ele decidir tocar o fila brasileiro, ele precisa saber para que tocar. O que ele busca ao tocar num fila brasileiro? Lembrando, eu já estou adiantando o padrão, o pelo do fila brasileiro é curto, espesso, macio, muito macio e bem deitado. Mas o pelo é curto. É possível observar o fila sem tocar nele. Mas se ainda assim esse for o desejo do árbitro, repito, ele precisa saber o que ele procura. Se ele quer ter o contato das mãos. Contato das mãos. Na cernelha, para verificar onde está a coroa da escápula, ou se as escápulas são bem afastadas, como determina o padrão da raça, para saber onde está o ombro e a angulação de ombro. Sim. Mas o pelo é curto. E se ele não conseguir enxergar isso, é só fazer com que o fila se movimente. Na movimentação, tudo aparece no fila brasileiro. As suas qualidades e a sua má construção anatômica. Tocar, talvez, o ilho para ter uma noção melhor da angulação do ilho, também. Mas ainda assim, se o árbitro decidir tocar o fila brasileiro, primeiro, e aqui fica uma recomendação a todos os árbitros, perguntar ao apresentador se ele, árbitro, pode tocar o fila brasileiro. Se o apresentador, um handler profissional, ou o dono, disser que não, recomenda-se ao árbitro que não toque no fila brasileiro. Mas que ele não tenha um pré-julgamento a respeito daquele cão. Que ele não penalize o cão porque ele não pôde tocar o cão. Porque aquele cão, ele não foi treinado, não foi condicionado a permitir ser tocado. Abrir a boca de um fila brasileiro para examinar os dentes é absolutamente desnecessário. Aliás, há uma recomendação da Federação Sinológica Internacional que recomenda aos árbitros que eles peçam aos apresentadores que mostrem a arcada dentária dos cães. Por quê? Por medidas sanitárias. Que quando a mão de um árbitro toca a boca de um cão, ele vai examinar outras bocas e as bactérias de uma boca serão transmitidas para todas as outras bocas de cães que ele vai examinar. A limpeza com álcool não é suficiente para eliminar as bactérias que estão presentes na boca
de qualquer cão. Portanto, esse procedimento lógico de saúde do animal, feita pela FCI, pode ser aplicada não só ao fila brasileiro, mas a todas as raças. Se o apresentador ou dono do cão disser para o juiz, quando o juiz perguntar, posso tocar? Se o apresentador disser, pode. Que ótimo. O juiz não deve supor que este cão é covarde, que este cão não tem temperamento. Ele tem que entender, o árbitro, que este cão ele foi treinado, ele foi condicionado, muitas vezes desde filhote, para permitir ser tocado. Mas como eu vou avaliar o temperamento? Outras atitudes do cão em pista vão permitir avaliar o temperamento e o comportamento do cão. Partindo para um dos aspectos mais importantes de qualquer raça, a cabeça. Mas antes de falar sobre essas duas cabeças típicas da raça, eu quero estabelecer o referencial teórico da minha apresentação. Eu vou usar o conceito de tipo como sendo o padrão. O que é tipo em uma raça? É o padrão. Na nossa língua, a língua portuguesa, o tipo referencial é um modelo a ser seguido. O padrão é o modelo a ser seguido. O padrão CBKC, com o número 225 na FCI, é o único modelo a ser seguido. A cabeça do fila brasileiro, ela é descrita como... eu queria também usar uma referência dentro da zootecnia, que é o conceito de família. Em sinofilia, usamos muito a palavra linhagem ou linha de sangue. Em zootecnia, usamos a palavra família. A família é um grupo de indivíduos que são descendentes de um mesmo padreador, de algumas matrizes ou de alguns padreadores, enfim. A família são um grupo de indivíduos dentro de um pequeno grupo de outros indivíduos que são os ancestrais, né, desta família. É o pai, a mãe, os filhos, netos, sobrinhos, enfim. Dentro de uma família, dentro de uma linha de sangue, as características são mais homogêneas. Dentro de uma raça, essa homogeneidade é um pouco mais diluída. Devemos entender que o padrão de uma raça estabelece o conjunto de características daquela raça. Portanto, o tipo não é a linha de sangue. O tipo não são as famílias de cães. O tipo é o padrão. Aqui temos duas cabeças lindas, típicas, mas diferentes. Precisamos entender que no padrão, as diferenças entre os indivíduos poderão existir quanto mais
permissivo for o padrão. Em outras palavras, quanto mais o padrão disser pode assim e pode assim também, vão existir diferenças entre os indivíduos. Mas isso não é suficiente para dizer que o tipo é diferente. O tipo é aquilo que o padrão permite. Vamos observar alguns detalhes dessas duas cabeças. A linha superior deste cão, ela é levemente romana. Deste cão, a linha superior é reta. E o padrão permite os dois. Neste cão, a orelha é portada caída, pendente. Neste outro cão, a orelha é portada dobrada, de modo a que se possa ver o interior. O padrão permite essas duas orelhas. São cabeças diferentes, mas são típicas, porque são permitidas pelo padrão. Espero que eu tenha sido claro e objetivo. Aguardo perguntas. Para falar, vou aproveitar e já falar de muita coisa para ganhar algum tempinho. As orelhas, elas devem ser grandes, em formato de V, mas com a ponta arredondada. Aqui vemos a ponta arredondada também. A inserção das orelhas, ela deve ser inclinada na linha média dos olhos, na parte mais posterior do crânio. A inserção das orelhas, isto não é só no fila brasileiro, em qualquer raça. A inserção corresponde ao bordo posterior da orelha. Aqui o que a gente consegue enxergar aqui nessa orelha? Conseguimos enxergar o bordo anterior, o bordo que está mais próximo do centro do crânio. O bordo posterior está encoberto pela orelha. A inserção da orelha é no bordo posterior, uma linha média dos olhos na parte mais posterior. Alguns entendem que a inserção é aqui e, portanto, tentam buscar orelhas excessivamente baixas. Algumas a gente pode encontrar quase no pescoço, o que não é o que está descrito no padrão. Orelhas altas são penalizadas e orelhas excessivamente baixas também não devem ser desejadas. Olhos. Os olhos são de médio a grandes, formato amendoado, e alguns exemplares apresentam pálpebras caídas, como nesta imagem à esquerda. Observem que a pálpebra é caída de modo a se ver a conjuntiva. Isto não pode ser penalizado, mesmo sabendo que a Federação Sinológica Internacional recomenda cuidados sanitários em relação a este aspecto específico. Isto é desejado pelos criadores de fila brasileira. Muitos criadores perseguem essa característica. Observem que neste cão não há a pálpebra caída, mas neste há. São diferentes, mas permitidos. Esta pálpebra caída, inclusive, acentua o olhar triste do fila brasileiro. Além dos olhos, uma ruga na face, como aqui.
também é altamente desejável, está previsto no padrão e evidencia a pele. A pele do fila brasileiro é grossa e ela deve ser solta no corpo inteiro. Mas, em alguns pontos, esta pele mostra-se com essa ruga, uma ruga na face, sem exageros. As barbelas do pescoço, as duas abas de pele solta e o pescoço levemente arqueado. Mas antes de falar do pescoço, vamos terminar a cabeça. A proporção crânio-focinho, ela é aproximadamente 1:1. Aproximadamente não quer dizer exatamente. Aliás, meus amigos, toda a descrição da raça, ela é recheada por expressões do tipo ligeiramente, suavemente, levemente. A harmonia da forma do fila brasileiro está em harmonizar linhas retas com linhas curvas. O focinho deve ser necessariamente ligeiramente mais curto do que o crânio. A linha superior do crânio deve ser levemente arqueada. Não pode ser plana. É levemente arqueada. O focinho pode ser levemente romano ou reto. Pois bem, se aqui podemos ter uma curva ou não, e aqui no crânio devemos ter uma curva do stop até o hospital, em nenhuma circunstância pode haver paralelismo crânio-focinho na raça fila brasileira. Primeiro, porque não está escrito no padrão. E segundo, porque nem poderia. Porque não se pode estabelecer paralelismo entre linhas retas e linhas curvas. Paralelismo só se entende, pelo menos é isso que a matemática nos ensinou, linhas retas. O focinho é descrito como largo, forte, profundo. Esta profundidade deve ser medida na raiz do focinho, logo abaixo dos olhos. Como não se mede pele, qualquer medida em cães deve considerar exclusivamente a estrutura óssea. A medida deve ser do osso nasal até a mandíbula. Mas como é que eu posso ver a mandíbula com esse monte de pele solta? Pele solta não é defeito, é qualidade. Se eu realmente estiver muito preso a esse detalhe da profundidade do focinho, só se eu estiver muito preso a essa característica que está prevista no padrão. Eu posso pedir que o apresentador recolha a pele, a barbela, os lábios e feche a boca, aí eu posso ter uma ideia de que a profundidade do focinho não deve ultrapassar o comprimento. O stop no fila, visto de frente, é praticamente inexistente. Visto de lado, o stop terá uma virtualidade. Muito antes do mundo virtual que vivemos hoje, o padrão do fila já falava em virtualidade. Ele dá a impressão de lado que o fila tem stop, mas o fila não tem stop. Essa impressão é dada pelas arcadas superciliares que devem ser proeminentes.
aqui está a proporção crânio-focinho, e aqui à direita, a única forma geométrica prevista no padrão 224. Quando vemos a cabeça do fila brasileiro de cima, o formato é periforme, forma de pera. E este formato periforme está inscrito em um trapézio, que é esta figura aqui à direita. Na vista lateral da cabeça, nenhuma figura geométrica está descrita. Porque a figura da vista lateral da cabeça do fila brasileiro é irregular. Não é nenhuma forma geométrica. Nem o focinho, nem o conjunto da cabeça. Esta vista da linha superior, ela nos mostra o focinho levemente romano, as narinas, que são grandes e devem ser obrigatoriamente pretas, não podem ocupar todo o espaço do maxilar. Ok? Elas são grandes, mas elas não ocupam todo o espaço do maxilar. O focinho, aqui na raiz, ele é mais largo, ele suavemente torna-se um pouco mais estreito nessa região mediana, e ele novamente torna-se um pouco mais largo na parte anterior do focinho. Os lábios, eles são pendentes, quase perpendiculares. Logo abaixo da narina deve existir uma depressão suave. E esses lábios, eles são quase perpendiculares, ou seja, não são exatamente perpendiculares. Portanto, não podem formar aqui ângulo de 90 graus. Por quê? Porque a linha superior, se não for reta, pode ser romana. Se logo abaixo do nariz existe uma leve depressão, e essa linha que desce é quase perpendicular, ela não é perpendicular, portanto, não existe nenhuma figura geométrica perfeita no focinho. Os lábios, quando vistos de frente, os lábios superiores são pendentes, grossos, típicos de molossos. E a forma do lábio superior deve ser em U. Lembrando, o lábio inferior, ele deve estar bem ajustado à mandíbula até a região dos caninos. Para trás, os lábios mostram-se, inclusive denteados até a região da comissura labial. Aqui, além das orelhas excessivamente baixas, como estas da esquerda, ou excessivamente altas, como estas da direita, as orelhas corretas. E aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe que é um detalhe meramente da figura, que é uma ilustração. O padrão descreve o crânio, visto de frente, como largo e com uma suave curva. Nesta imagem, o que estamos vendo é o sulco sagital mais evidente, e aqui nesta imagem ele está dando a impressão de duas curvas, mas não são duas curvas. A linha superior do crânio, vista de cima, é uma suave curva. Aqui, porque a imagem está dando o sulco sagital está dando essa impressão. Mordedura do fila brasileiro é tesoura. Está aqui a tesourinha, não resta dúvidas, não é? O padrão permite, quer dizer, não penaliza, né, a ausência de um pré-molar, ou primeiro pré-molar,
Mas o ideal é que o fila brasileiro tenha a boca cheia, 42 dentes. Nenhum criador deve buscar cão com falta de dente. Lembram-se que eu falei agora há pouco das arcadas superiores, as arcadas superciliares, claro, são superiores, que devem permitir a visão de um stop pronunciado, um stop virtual. Aqui nesse caso, este cão não tem arcada superior, superciliar, desculpe, a arcada superciliar marcante. Então, o que acontece? Este osso também parece com uma depressão nesta região do parental e ele dá a impressão de um cão fora do padrão. Aqui fica mais evidente que não deve existir paralelismo, o crânio não pode ser plano, não pode ser reto quando visto de frente. Aqui nós temos um exagero de rugas. São permitidas uma ligeira ruga, muito sutil, no sentido longitudinal, quando o fila está em atenção, onde, inclusive, ele eleva a posição das orelhas quando está em atenção. Mas este excesso de rugas, excesso de ossatura, excesso de tudo, não é desejável. Na descrição da face, a junção do crânio com o focinho é descrita no padrão como não devendo formar degrau. Seria o degrau? É isso que a gente está vendo aqui. Um masseter muito pronunciado e um focinho pouco largo. Para quem não convive com a raça, esta expressão formar degrau, ela é conhecida em outras raças, como, por exemplo, no dog alemão, como cinzelamento. Então, o que seria o cinzelamento na descrição da raça dog alemão? A junção plástica entre crânio e focinho, e não esse degrau. A forma da cabeça do fila brasileiro não pode ser em cunha, tem que ser periforme. Os olhos, além de amendoados, de médio a grandes, inseridos, afastados, eles devem ter a coloração do castanho escuro ao amarelo. Do castanho ao amarelo, não sei se existe verde, que parecem esses olhos. Mas, de qualquer forma, esses olhos são excessivamente claros. Eu comecei a falar de pescoço, mas vou retornar agora. O pescoço é extraordinariamente forte, né? Ele dá a impressão de curto, mas ele não pode ser curto. Por que não pode ser curto? Porque na execução dos seus movimentos, especialmente o passo de caneta, ele vai precisar baixar a cabeça abaixo da linha do dorso. Para a gente ter uma noção de se o pescoço tem um bom comprimento ou não, deve sempre existir um leve arqueamento na linha superior do pescoço. Se não existir esse leve arqueamento, além da nuca bem marcada aqui, provavelmente o pescoço é mais curto, é curto de fato, ou a coroa da escápula ela pode estar numa posição mais para frente. O que vai influenciar efetivamente na movimentação do fila brasileiro. O tronco, como já vimos, o tórax é maior mais comprido do que o flanco, deve alcançar o cotovelo,
as costelas bem arqueadas, antepeito bem marcado também. Linha superior e inferior. A linha, eu vou começar pelo que é mais óbvio, que é a linha inferior. O padrão é explícito. O peito deve ser paralelo ao solo, em toda sua extensão. Ou seja, até a última costela. Mesmo que esta imagem não seja a imagem que mais vemos em exposições, é esta linha inferior descrita pelo padrão. A linha superior. A região da cernelha, o padrão descreve a linha superior do fila brasileiro como sendo a cernelha inclinada. Portanto, ela só pode ser inclinada nessa direção. Qual é a direção? Descendente. Daqui para cá. Descendente. E depois da cernelha, o padrão diz que a linha superior muda de direção. Portanto, se ela era descendente, daqui da coroa para cá, e a partir daí ela se torna ascendente, ela mudou de direção. De descendente para ascendente. E o padrão diz que o lombo, vamos deixar claro, dorso, lombo. O lombo não pode selar nem carpear, porque em qualquer raça, o que sela é o lombo. O que carpeia é o lombo, não o dorso propriamente dito. Então, a linha superior do fila brasileiro é uma só. Uma linha sinuosa, uma linha ondulada, como as ondas do oceano. Se a gente senta na beira do mar, a gente tem a impressão de que o horizonte do mar, a linha superior do oceano, é reta. Mas quando a gente entra na água, a gente percebe que a linha superior do oceano é ondulada, não é reta. Aqui, como não deve ser a linha superior, como não deve ser a linha inferior, e como uma quebra na região do dorso, ela pode ter sérios problemas de saúde para o cão e na sua própria movimentação. Isto também é o indesejável ou o incorreto. Nós acostumamos a ver linhas inferiores em que a linha inferior é ascendente do cotovelo até o abdômen. A cernelha, ela deve estar ligeiramente mais baixa do que a garupa. Isso não é ligeiramente. As angulações do fila devem ser moderadas. Estas angulações de joelho e de jarrete nos mostram que essas angulações estão próximas de 90 graus. 90 graus é angulação errada para a fila brasileira. Aqui o exemplo da linha inferior, que é sempre ascendente do cotovelo até o abdômen. E aqui o húmero muito mais curto do que a escápula. Esse húmero curto vai produzir passos curtos. Não vai permitir o passo elástico. Imagens que mostram à esquerda uma falta desqualificante, a garupa mais baixa que a cernelha. A figura mostra até uma linha, até certo ponto, ondulada, mas a altura da garupa é mais baixa que a cernelha. Isso é falta eliminatória. Aqui à direita, uma linha superior mais plana, que também é falta. A garupa deve ser longa, larga, e a angulação do ilho a 30 graus com a horizontal. Os braços.
devem ser retos. Braços, que eu me refiro, são ao que a gente chama em sinofilia de membros anteriores, e lá na medicina veterinária são os membros torácicos. Os braços devem ser com ossatura poderosa, retos e paralelos. Metacarpos curtos e levemente inclinados, ou seja, o fila não pisa como pé de gato. Os metacarpos devem ser levemente inclinados, não assim. Esses metacarpos estão desviados lateralmente. Também não assim. Além de excessivamente inclinados, desde o carpo, estão desviados para o lado. Aqui, mais uma vez, metacarpos excessivamente seguidos. Bom lembrar que as mãos, ou aqui, as patas, elas são um pouco diferentes dos pés. Os dedos não são muito juntos e nem pisam como o pé de gato. Nos membros pélvicos, os pés são um pouco mais ovalados. A cauda deve alcançar o jarrete, ela deve ser grossa, ela afina naturalmente, não pode ser uma garupa como essa, onde não existe paralelismo dos membros, e aqui este cão demonstra formar cintura, e as costelas não são suficientemente bem arqueadas. Visto de trás, os membros pélvicos devem ser paralelos e as angulações moderadas. Bem, vamos entender a funcionalidade do fila brasileiro. Pelas minhas contas, eu estou a 1h05 falando. Tá certo. Bem, agora, mas vamos. O vídeo que vocês vão assistir agora, ele é didático. Ele tenta ilustrar os tipos de movimento que a maioria dos cães executam. O passo, que vai ser chamado de walk, que é aquele movimento em que o cão tira um membro de cada vez do chão e coloca um de cada vez no solo de novo. Esse é o passo, que a maioria das raças executa. O fila brasileiro não vai executar esse passo, ele vai executar o pace, P-A-C-E, pace, que é o movimento bípede lateral, onde dois membros de um mesmo lado saem do chão e tocam no chão para só depois os dois membros do outro lado saírem do chão e tocarem no chão novamente. Antes de vocês verem, o primeiro movimento é o passo walk, o segundo que vai aparecer é um movimento chamado amble. É um movimento bípede lateral, assim como o passo de camelo, ou pace. Só que, no caso do amble, o membro posterior, o membro pélvico, do mesmo lado, sai do chão um pouquinho antes do membro torácico do mesmo lado. Vocês vão ver também o passo de camelo, onde os dois membros saem e tocam ao mesmo tempo, o trote, o canter e o galope. Mas eu vou chamar a atenção de vocês para as pegadas, os rastros. Eu sei que o bichinho, o cachorrinho que vai aparecer no vídeo é muito simpático, mas procurem focar nos rastros, nas pegadas que o cachorrinho vai executar. Observem que o posterior sai um pouquinho antes.
Viram? O passo de camelo é o pace. Os membros saem juntos, do mesmo lado. O trote é o movimento bípede diagonal. Bem, passamos para o próximo vídeo. Perceberam que, obviamente, que é um vídeo ilustrativo, com objetivo didático. Não dá para imaginar que um mesmo cão, com a mesma construção, com uma construção anatômica específica, será capaz de executar todos esses movimentos. Lembrando que a construção anatômica do fila brasileiro ela é do tipo não convencional. A garupa deve ser ligeiramente mais alta do que a cerneira. E quando o fila tem húmero curto, quando o fila tem muita angulação nos membros pélvicos, muita angulação, que eu digo próxima de 90 graus. O que acontece? Vejam que o movimento é bípede lateral. Isso não é trote e não é passo de camelo. Observaram? Por que este cão executa esse movimento? Vou só repetir. Excessiva angulação de posterior. Observem que a passada é curta e duas quebras na linha superior. Além do peito. Para o próximo vídeo, aqui nesse vídeo, eu já vou executá-lo por causa do tempo, e enquanto o vídeo vai sendo executado, eu vou fazendo alguns comentários com vocês. Naquele vídeo anterior, aquele cão executou aquele movimento como uma solução. A natureza encontrou para aquele cão um tipo de movimento que não é típico da raça, em função da sua má construção anatômica. A natureza encontrou aquela solução. Vocês puderam observar que o cão, antes de se movimentar para frente, ele se movimentava primeiro para cima e depois para frente. Vamos entender que o cão que se movimenta melhor é sempre aquele cão melhor construído anatomicamente. O cão que desprende menos energia para realizar o seu trabalho é o cão melhor construído anatomicamente. Nesse vídeo, o objetivo é demonstrar algumas coisas importantes. Na movimentação, é uma sugestão que eu farei aos árbitros colegas que me assistem. O fila brasileiro, na execução do passo de camelo, ele deve apresentar no movimento de ida e volta um gingado que é típico da raça. Este gingado é o balanço lateral, tanto do tronco quanto da garupa. Além de observar isso, o árbitro deve observar o paralelismo que deve existir entre os membros, ou seja, aqui, paralelismo. Essa movimentação é próxima do ideal, não é exatamente a ideal. Mas o fila deve demonstrar que executa trilha dupla.
ou seja, paralelismo entre seus membros, tanto torácicos quanto pélvicos. Então, era para demonstrar que a necessidade de se julgar o vai e vem a passo e o vai e vem a trote. O círculo a passo, que é a única situação em que é possível o árbitro observar os dois membros saírem do chão e voltarem a tocar o chão ao mesmo tempo. Aqui é um vídeo rápido em que há a demonstração da agilidade do fila brasileiro. Apesar de ser um molosso com muita ossatura, muita massa muscular, ele deve ser ágil. E a velocidade é conseguida pelo fila através do galope. Para finalizar, as cores. Cores permitidas: baio, tigrado, dourado, preto. Em todas as cores só são permitidas marcações brancas nas mãos e nos pés, ou seja, nas quatro patas, no peito e na ponta da cauda. Não é desejável isso, nem isso, nem isso, nem isso. Isto é desqualificante no fila brasileiro. Além dos cães totalmente brancos, azuis, cinza-ratos, manchetados, cães com uma mancha no corpo. Não é eliminatório o preto e canela, é eliminatório o malhado, tanto de tigrado quanto de dourado. Aqui as alturas, 60 a 70 para fêmeas, 65, 75 machos, peso mínimo 40 para fêmeas e 50 para machos. Obrigado pela paciência e desculpem o probleminha técnico.